18, sessão 2. Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Nós estamos, então, agora iniciando a nossa reunião. E muito bem-vindos, bem-vindas as duas novas participantes ao nosso grupo. E muito bem-vindo também a quem estiver ouvindo essa gravação. E hoje nós temos, então, a nossa continuação no capítulo 18, onde nós estamos na segunda sessão, a base do sonho. Eu só estou verificando aqui porque ainda estou ouvindo uma interferência aqui no som, que de repente talvez seja do meu próprio aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, eu acho que não, ainda estou tendo interferências aqui. Até a Juliana está pedindo aqui. Deixa eu ver. Bom, vamos lá, então. E acho que agora parou, agora deu. Se para vocês tiver interferência também, pessoal, daí qualquer coisa, só alguém desmuta e me avisa. Mas para mim aqui agora tá ok. Então, nós estamos prontos para nós iniciarmos hoje nosso estudo. A gente até antecipou ele em um dia, porque eu tinha compromisso, terei compromissos amanhã. E nós começamos semana passada sobre o capítulo 18, a passagem do sonho. Passagem do sonho, na verdade, é o nosso despertar, porque o curso considera nós aqui num sonho. Nós, o ser real que está no céu, ele está como que aprisionado num sonho. E essa passagem do sonho seria, então, esse chamado para o despertar do sonho. E hoje, em particular, essa segunda sessão, lá na página 398, que é a base do sonho, Jesus vai fazer assim um uso de uma ferramenta didática excelente, que é o sonho noturno, que é uma experiência esotérica que todos têm. Alguns, às vezes, se lembram de menos sonhos, outros de mais, mas todos sabem o que é nossos sonhos noturnos, todos têm experiências com isso. E Jesus, então, vai fazer esse comparativo do grande sonho coletivo do nosso ser, do Cristo, com o sonho individual, esse sonho noturno que a gente chama. A Kelly levantou a mão? Kelly, se for alguma coisa... Foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Tudo bem. E antes da gente, então, começar a fazer essa leitura comentada, vamos, como a gente sempre tem feito, colocar a nossa meta por primeiro. E para isso, convido vocês para a gente fazer esse aquietamento mental, onde eu busco sempre por uma respiração mais pausada, mais profunda, aquietar os nossos barulhos externos, aquietar as ansiedades, aquietar os pensamentos que vêm, às vezes, muito frenéticos do nosso dia a dia, para que a gente possa acessar aqui, nesse momento, um estado mais alerta, um estado mais tranquilo, um estado onde nós oferecemos o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso condutor desse nosso estudo. Pois colocando isso como nossa meta, o Espírito Santo, ele sempre aceita as metas imediatamente. Então, pela nossa
condução, pela nossa entrega de que ele venha ser o nosso professor, o nosso guia, ele já está sendo nesse momento. E se ele está sendo o nosso condutor, o nosso guia, nós estamos prontos para iniciarmos a nossa leitura comentada sobre o capítulo 18, a segunda sessão, a base do sonho, que, como eu comentei, Jesus vai iniciar ela falando sobre os nossos sonhos noturnos, ele, como sempre digo, o maior psicólogo do mundo, ele nos explicando a dinâmica dos nossos sonhos noturnos e depois fazendo a comparação com o que nós fizemos igualmente, como nos sonhos noturnos, nós fizemos a nível de ser único que nós somos, a nível de Cristo. E Jesus começa dizendo aqui no primeiro parágrafo, não é fato que nos sonhos surge um mundo que parece ser bastante real. Então, enquanto nós estamos sonhando, para nós, muitas vezes, esse sonho não parece real, ou quase que na maioria das vezes, raras vezes a gente tem noção no sonho de que é um sonho. Então, para nós, realmente, durante o sonho, aquele mundo que surge no sonho, ele nos é bastante real. Entretanto, pensa sobre como é esse mundo que surge dentro do sonho, que no sonho, ele está falando aqui no nosso sonho noturno mesmo, aquele que nós temos quando estamos dormindo à noite. E quando a gente tem esse mundo, vê um mundo nesse sonho. Então, Jesus nos convida a olhar para esse mundo. Claramente, não é o mundo que viste antes de dormir. Então, nos sonhos, a realidade sempre é diferente do que a nossa realidade aqui despertos. Pode até ser assuntos correlacionados, pode até ser uma memória de algo, mas sempre o mundo do sonho, ele sempre é diferente. É mais uma distorção do mundo planejada somente em torno daquilo que terias preferido. Então, no sonho noturno, é óbvio, é facilmente detectável o quanto lá aparece um mundo distorcido do nosso mundo acordado aqui, do nosso mundo do dia a dia. E Jesus diz, na verdade, esse mundo distorcido, ele foi planejado exatamente no que a nossa mente, o que nós teríamos feito desse mundo aqui. Então, ele não é tão ao acaso, ele é resultado do que nós inconscientemente queríamos para ele. Aqui, então, no sonho, aqui estás livre para refazer qualquer coisa que aparentemente te tenha atacado e fazer dela um tributo ao teu ego, que foi ultrajado pelo ataque. Então, no sonho noturno, nós podemos atacar de volta, nós nos sentimos atacados, mas esse ataque que nós nos sentimos, a gente não tem noção que é nós mesmos os criadores do ataque também. Então, no sonho, muitas vezes nós nos vemos atacados no sonho e nós nos sentimos totalmente livres para atacar de volta. Como ele diz aqui, o nosso ego está totalmente livre no sonho. A não ser que tenhas visto a ti mesmo como se fosses um com o ego, que sempre olha para si próprio e, portanto, para ti como um alvo de ataque e altamente vulnerável a esse ataque, tal não seria o teu desejo. Então, que essa frase ficou meio comprida aqui, mas o que Jesus está dizendo aqui? Se nós no sonho sentimos uma necessidade de atacar algo, é porque nós, antes disso, nós nos identificamos com o ego. Nós nos tornamos um com o ego, e como o ego, ele sempre precisa dos ataques e ele se acha vulnerável ao ataque, se nós não estivéssemos identificados com esse ego, nós não teríamos esse desejo de atacar de volta. Então, por que nós atacamos primeiro? Primeiro fizemos o ataque e depois atacamos de volta. Por que temos esse desejo dentro de nós? Então, antes de tudo, é porque nós nos identificamos com o ego. Então, tanto no nosso sonho acordado aqui,
separado do Cristo, nós nos identificamos com o sonho, com o ego, mas dentro do sonho também, nós nos identificamos totalmente como sendo um ser ego. E sendo um ser ego, nós não temos consciência no sonho de que somos nós que fizemos o sonho. Realmente, dentro do sonho, nós só temos consciência de que, no exemplo de ser atacados, de que nós somos aquele ser que está sendo atacado. Nós não temos consciência no sonho de que somos nós também que estamos fazendo aquele que está nos atacando. Então, e o que conta nisso é ficar ciente de que nós só tínhamos esse desejo de ser atacados porque nós nos identificamos com o ego, porque isso é o ser do ego. O ego é o ataque por excelência, porque ele já surgiu do ataque ao Deus, ao Cristo, à unicidade. Então, ao nós nos identificarmos com o ego, obviamente que vamos ter desejos de contra-atacar. Mas contra-atacar como? Então, esquecido no nosso sonho, está o fato de que nós criamos primeiro dentro do sonho aquilo que irá nos atacar, porém nos identificamos em consciência só num único ser, naquele que está sendo atacado. Então, isso acontece em nossos sonhos noturnos. Os sonhos são caóticos porque são governados pelos teus desejos conflitantes e não têm, portanto, qualquer preocupação com o que é verdadeiro. Então, os sonhos, como eles são atacados, como diz aqui, os sonhos são caóticos porque eles vêm do nosso desejo com o ego, dos nossos desejos conflitantes, e por isso que eles não têm nenhuma preocupação com a realidade. Nos sonhos, nós não questionamos o ser que nós somos, nós simplesmente saímos nos defendendo ou atacando dentro daquele personagem que eu acredito que sou num sonho. Não existe uma preocupação com o ser real que eu sou. Os sonhos, são o melhor exemplo que poderias ter de como a percepção pode ser usada para substituir a verdade por ilusões. Então, o exemplo máximo de como que nós podemos nos encontrar dentro do sonho, sendo ainda o Cristo, o exemplo mais forte, o mais preciso que temos para isso, é os sonhos noturnos. Como que nós podemos criar todos os personagens no sonho noturno e nos identificar com um só? Então, assim também no Cristo. Nós que ainda somos como Deus nos criou, no momento que nós caímos no sono, nós esquecemos que nós fizemos o sonho e nos identificamos cada um apenas com um único personagem. É a consciência individualizada, assim como no sonho noturno, assim também na nossa vida perceptual aqui. Falando dos sonhos ainda, não os levas a sério quando acordas, porque o fato da realidade neles ser violada de forma tão ultrajante passa a ser evidente. Então, realmente, no sonho, nós podemos ter pesadelos bem terríveis e passar muito medo. Mas quando a gente acorda, a gente não leva mais esse sonho a sério, porque a gente sabe que é sonho, que é ilusão. Então, isso fica evidente quando acordamos. No entanto, são uma maneira de olhar para o mundo e de mudá-lo para agradar mais ao ego. Então, o sonho, embora que ele seja, quando a gente desperta de um sonho, a gente vê o quanto ele é irreal e aí a gente esquece ele, a gente não dá mais bola para ele, não dá mais realidade para ele, ainda assim, o sonho, ele só veio porque nós queríamos ver um mundo assim, nós queríamos mudar ao mundo real para agradar o ego. Eles provêm exemplos gritantes tanto da incapacidade do ego de tolerar a realidade, quanto da tua disponibilidade para mudar a realidade a favor deles. Então, tudo que é tão real no sonho, para nós só apareceu real
porque nós nos identificamos com o ego. E o ego, como ele não pode tolerar a realidade de que nós ainda estamos em Deus, porque aí o ego deixa de parecer que existe, então o ego ele tem que fazer deturpações dentro da nossa mente, as quais nós passamos a acreditar. Então, o sonho, ele é só um exemplo disso. Então, do quanto o ego quer mudar a realidade e do quanto nós também temos disponibilidade de estar com o ego, ao invés de querer estar despertos, o quanto nós ainda queremos isso também. Não achas perturbadoras as diferenças entre o que vês durante o sono e ao despertares? Então, para nós, se lá no sonho noturno eu matei alguém e eu desperto aqui, isso não me perturba mais, porque eu sei que de fato eu não fiz isso, então eu não sou culpada disso, porque isso sequer aconteceu. Então, isso não me perturba mais. Reconheces que o que vês quando acordas é obliterado nos sonhos. Então, a realidade daqui, quando estou acordado, nos sonhos, eu posso ser a maior vítima ou posso ser a pior pessoa e a cometer o maior crime, mas a realidade daqui, de quando estou desperto, ela não está presente no sonho. Então, por isso que no sonho pode acontecer qualquer coisa. Entretanto, ao acordares, não esperas que ela tenha desaparecido. Então, assim, ó, a realidade quando eu estou acordada, quando eu estou dormindo, ela é totalmente diferente. Isso já ficou para. Isso cada um que tem a memória de um sonho sabe, que a realidade do sonho é diferente. Só que quando a gente volta a despertar de novo do sonho, nós sabemos que a realidade que estava antes do sonho, ela continua nos esperando aqui, no nosso dia a dia. Então, isso para nós também é facilmente compreensível. Então, ninguém espera que a nossa realidade, que nossas contas, nossas casas, nossos trabalhos, nossas famílias, enfim, nossa rotina, que as coisas tenham desaparecido só porque tivemos uma experiência de sonho e no sonho elas não estavam presentes. Então, aquilo que nós temos na nossa realidade despertos aqui, o que é o nosso mundo real aqui, enquanto acordados, quando nós estamos sonhando, ele é obliterado, ele não aparece. Só que quando nós voltamos a despertar do sonho e voltamos para essa realidade daqui, obviamente tudo volta de novo, nós voltamos a estar cientes do dia da semana que é, de quem nós somos, do que nós temos, do que precisamos fazer. Então, isso volta à nossa consciência outra vez, quando saímos do sonho. No sonho, podemos esquecer isso tudo e criar uma outra realidade. Mas quando despertamos, sabemos que voltamos para a realidade do desperto. Nos sonhos, tu arranjas tudo. As pessoas vêm a ser o que queres que sejam e o que fazem é o que tu ordenas. Embora nós não estejamos cientes disso, no sonho, quando alguém me ataca, sou eu que estou ordenando, não é eles. Se eu sonho que uma pessoa conhecida minha que ela está me atacando, não é ela de fato que está me atacando. É eu estou fazendo, eu estou criando um personagem, a imagem dessa pessoa, e estou dando o papel dela me atacar dentro do sonho. Então, no sonho, é nós próprios que ordenamos tudo. Durante o sonho, eu posso não saber disso. Durante o sonho, eu posso achar que alguém de fora está me atacando, mas quando eu desperto e olho para a lembrança do sonho, eu sei que eu fiz tudo. Não foi o outro que fez, ninguém externo a mim fez isso a mim. Fui eu que fiz tudo dentro do sonho, eu que ordenei tudo. Embora que no sonho eu estivesse consciente apenas da minha pessoa e havia outras pessoas, mas eu coordenei, eu que dei o papel das outras pessoas. Então, na verdade, o eu que eu estava consciente e os outros no sonho, tudo são do meu personagem aqui acordado, tudo veio da minha mente, eu que fiz a todos. Nenhum limite em termos das substituições que podes fazer te é imposto. Então, no sonho, eu posso criar
monstros, eu posso criar alegrias, não existe limitação no sonho. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso cair, eu posso subir, eu posso me ferir, eu posso voar, não existe limitação. Durante um certo tempo, é como se o mundo te fosse dado para que faças dele o que desejas. Então, o sonho noturno, na verdade, é como se ele me fosse dado num mundo à parte, um mini mundo, onde eu posso fazer tudo o que eu desejo, tudo que, por mais insano que pareça, mas só apareceu ali porque eu quis. Não reconheces que o estás atacando, tentando triunfar sobre ele e fazer com que sirva a ti. Então, durante o sonho, eu não percebo que aqueles personagens, aquilo que eu fiz para me ferir, na verdade, eu mesma estou atacando através deles. A minha identificação pessoal quer triunfar sobre eles e fazer com que os outros sirvam apenas a esse um ser, no qual estou ciente que sou eu, dentro do sonho. Então, isso não é claro no sonho. No sonho, eu não tenho a consciência de que eu estou fazendo a todos que estão separados e eu que estou criando esses personagens, mas me identificando só com um. Os sonhos são cenas temperamentais da percepção, nos quais literalmente gritas: quero que seja assim. E assim parece ser. E, no entanto, o sonho não pode fugir da sua origem. Então, no sonho, eu tenho um personagem e sou eu que estou fazendo o sonho, eu quero que seja assim, mas, no entanto, também o sonho, ele não pode fugir de quem está sonhando o sonho. Ele não pode fugir da origem. E a origem do sonho sou eu que estou fazendo, é minha mente, eu sou a sonhadora do sonho. Então, o sonho, ele não pode escapar da minha mente e entrar na mente, por exemplo, de outra pessoa. Ele fica restrito à sua origem. A raiva e o medo o perpassam, e em um instante, a ilusão de satisfação é invadida pela ilusão do terror. Então, quem que não vivenciou ainda um sonho que parecia perfeito, um sonho feliz, e de um instante para o outro, a cena instantaneamente muda para uma cena de terror, e aquilo que era bom, de repente, virou medo, enfim, todo aquele caos dentro de um sonho. Então, isso tudo pode acontecer dentro do sonho, porque a nossa mente aterrorizada que está fazendo o sonho, esse terror da nossa mente, ele se transfere para dentro do sonho. Então, aquele sonho que aparentemente era tão feliz, de um instante para o outro, ele pode ficar caótico, ele pode nos ferir, ele pode se alterar. Por que isso? Porque o sonho não deixou sua origem. E por isso que a raiva e o medo, ele perpassa o sonho. A raiva e o medo que da nossa mente, nós vivenciamos dentro do sonho. Por isso que é possível ter um personagem tão amedrontador ou tão raivoso. Nós podemos até nos assustar quando acordamos, quando percebemos o tamanho da raiva que a gente sentiu dentro de um sonho. Porque dentro do sonho, a raiva, ela vem diretamente da nossa mente inconsciente. E ela vem com tudo, assim como o medo, como o terror. Pois o sonho de que tens a capacidade de controlar a realidade, substituindo-a por um mundo que preferes, é aterrador. Então, o sonho de que nós podemos mudar o mundo, isso dá muito medo. E isso, a causa inicial desse sonho de que nós podemos mudar o mundo foi aquele primeiro pensamento de que nós mudamos o céu. Nós mudamos a Deus, nós mudamos o Cristo, nós fizemos um mundo à parte. Então, o que a gente fez? A gente trocou a realidade por um mundo que nós preferimos. Nós tivemos curiosidade. Como que seria o mundo à parte de Deus? Aquele primeiro questionamento da nossa mente lá na metafísica, lá na ideia do céu.
quando nós fizemos esse questionamento e nós passamos a acreditar que nós fizemos isso é aterrador, isso é terrível para a nossa mente. As tuas tentativas de obliterar a realidade são muito amedrontadoras, mas isso não estás disposto a aceitar. Então, a nossa tentativa de obliterar a realidade do céu, isso é muito amedrontador, mas isso nós não queremos aceitar, nós esquecemos, botamos lá no inconsciente isso, e botamos a nossa consciência num ser individual. A mesma coisa acontece num sonho noturno. O personagem do sonho noturno, ele pode sentir muito medo, mas mal ele sabe que o medo é uma tentativa de estar sonhando ao invés de estar desperto. Então, mal nós temos consciência, não conseguimos compreender, o personagem dentro do sonho não compreende que o ser sonhador que está fazendo ele e o outro é um só, que é o meu ser. E assim, as substituições pela fantasia de que é a realidade, que é amedrontadora, e não o que queres fazer de. E assim a substitui. Então, aquilo que vamos reformular aqui. As tentativas de obliterar a realidade, ela é amedrontadora. E por isso nós substituímos elas, e assim as substituis, pela fantasia de que é a realidade que é amedrontadora, e não o que queres fazer dela. E desse modo, a culpa se faz real. Então, na nossa mente inconsciente, agora acordados aqui, o que aconteceu? A tentativa de substituir o céu pelo mundo que nós estamos conscientes aqui trouxe muito medo. Mas eu não quero perceber esse medo, eu quero fugir dele. Então, o que eu fiz? Substituí esse medo de que eu tenha mudado o céu pela fantasia de que o céu é que é amedrontador e não o meu mundo aqui. E aí veio a culpa, veio o medo de Deus. Agora nós temos medo de despertar. Nós temos medo da realidade. Por quê? Porque invertemos a nossa condição de sonhadores, passamos a acreditar naquilo, na fantasia que nós separamos, e agora a realidade é amedrontadora. Por isso que para quem pensou separação do céu, pensou separação de Deus, e todos nós que pensamos estar aqui, fizemos isso, para nós, lá no nosso inconsciente, é o céu que é amedrontador. Porque nós temos medo do castigo de Deus, nós achamos que nós somos agora pecadores, que nós somos culpados de ter estraçalhado o céu, nós somos culpados de ter saído do céu. Então, daí a causa da culpa da nossa mente, daí a causa do medo, daí a causa de nós nos escondermos em fantasias de sonhos. Assim como sonhos noturnos são fantasias do nosso dia a dia, nós estamos presos a um grande sonho, fugindo da nossa realidade do céu. E não despertamos porque temos medo do que nos espera quando estaremos despertos, porque acreditamos naquilo que nós fizemos, que é a ideia de que nós nos separamos de Deus. Os sonhos te mostram que tens o poder de fazer o mundo conforme queres que ele seja, e porque o queres, tu o vês. Então, essa é a razão do sonho parecer real para nós, porque nós queremos. Simplesmente assim. É o nosso desejo que faz com que o sonho pareça verdadeiro para nós. E o sonho, ele sempre mostra aquilo que eu quero que o sonho seja. Então, se no sonho noturno eu posso ter um pesadelo terrível, não é porque alguém está sonhando isso para mim e eu sou vítima, não. É porque exatamente é assim que eu quero que seja. Por quê? Mesmo que seja insanidade, mas a culpa faz com que eu queira que seja assim. E nós só vivenciamos o sonho, então, porque nós queremos, é a nossa escolha, o livre-arbítrio. E enquanto vês, não duvidas de que ele seja real.
Assim como o nosso sonho acordado aqui. Enquanto nós vemos esse mundo aqui, ele para nós ele é muito real. Tal como, enquanto presos num sonho noturno, o sonho para nós é real. Contudo, aqui está um mundo, aqui está um mundo. É óbvio que ele está dentro da tua mente, mas aparenta estar do lado de fora. Então, assim como no sonho noturno, o personagem identificado no sonho noturno é sempre o próprio ser, e ele pode estar sonhando com 1 bilhão de pessoas, ele pode estar com dezenas de pessoas, ele sempre é só um personagem, ele nunca, dentro do sonho noturno, ele está ciente do outro personagem. Porém, esse sonho veio da mesma mente, assim o nosso mundo aqui. Nós sempre aqui no mundo estamos conscientes só de um personagem, nunca de 2, 3, embora sejamos bilhões de seres aqui. E embora que esses bilhões de seres venham todos da mesma mente, que é a nossa mente, mas nós só estamos cientes de um único personagem. Então, assim como no sonho noturno, assim aqui também. Cada um de nós aqui está ciente apenas de um ser, embora que de um nível acima, é ele próprio, a mente dele que está sonhando, que está projetando todos os seres. Mas cada ser tem consciência apenas de um deles. Então, isso nós também temos aqui no nosso sonho acordado, igual ao sonho noturno. Não respondes a ele, então, como a gente viu, que cada um só está ciente de um único ser e os outros parecem do lado de fora. Não respondes a ele como se o tivesses feito e nem reconheces que as emoções que o sonho produz necessariamente vêm de ti. Então, dentro do sonho, se eu estou com medo de um ataque, é porque eu estou vendo alguém me atacando. Então, eu não reconheço que sou eu mesma que estou produzindo esse medo. Assim também no nosso sonho acordado aqui. Aqui no nosso sonho, aqui na nossa vivência cotidiana, nós não reconhecemos que somos nós que fizemos o medo que aparentemente é o irmão que está me atacando, que está causando em mim. Aparentemente, é a doença, é a falta do dinheiro, é o não saber do que vai acontecer no futuro. Então, sempre parece alguma coisa externa que está afetando o nosso estado de espírito aqui, a nossa emoção. Nós não temos consciência ou alcance ou visão de enxergar que somos nós mesmos que estamos fazendo isso a nós. Assim como no sonho noturno, é o sonhador que está fazendo isso que o personagem que está identificado está recebendo, assim também aqui. É a nossa mente que está produzindo todo esse universo físico externo que está afetando aquele ser que eu estou consciente aqui, porque eu só estou consciente de um único ser, mas ainda é minha mente que está produzindo isso tudo. São figuras no sonho. Então, as emoções a gente não reconhece que elas vêm de nós mesmos. São as figuras no sonho e o que fazem que parecem fazer o sonho. Tu não reconheces que estás fazendo com que representem para ti, pois se reconhecesses, a culpa não seria delas e a ilusão de satisfação desapareceria. Então, é esta que é a questão. Nós que estamos, quando estamos dormindo, não reconhecemos que é nós, como sonhadores, que estamos fazendo, porque se nós reconhecêssemos, imediatamente nós despertaríamos no sonho noturno. Porque daí a culpa ia desaparecer. Como que eu vou ter medo de uma coisa que eu mesma estou fazendo para mim? E a satisfação também. Como que, como personagem dentro do sonho, eu poderia estar satisfeita com uma coisa se é eu mesma que estou fazendo isso? O personagem não está recebendo nada especial. É eu que estou fazendo isso. Então, nós, obviamente, despertaríamos. Nos sonhos, essas características não são obscuras. Então, no sonho, é muito óbvio que aparentemente eu tenho satisfação e eu também sinto culpa e eu tenho medo,
como um personagem individual. Pareces despertar e o sonho se foi. Então, o que acontece com o sonho noturno, com aquilo que eu sou vítima ou então satisfeita dentro do sonho? Quando eu desperto, simplesmente aquilo se foi. Simplesmente aquela satisfação do sonho se foi, mas aquele medo, aquele terror, quando a gente desperta também se vai. Principalmente num pesadelo ou numa situação de extrema vergonha, e a gente desperta, a gente diz: nossa, que bom que foi só um sonho, ainda bem. Então, todo aquele medo, toda aquela vergonha, toda aquela situação Esse que celular aqui é muito tanto complicado. afetou o nosso emocional, isso tudo, então, desaparece. Quando a gente desperta do sonho, está resolvido todos os problemas dentro do sonho, desaparecem na nossa mente quando nós despertamos. Entretanto, né, o que falhas em reconhecer é que aquilo que causou o sonho não se foi com ele. Aqui que está a questão. Alguma coisa fez com que nós sonhássemos o sonho noturno. Alguma coisa fez com que nós criássemos esse sonho de dor, de sofrimento, de vergonha ou de satisfação, e aquilo que fez com que nós projetássemos, que nós fizéssemos esse sonho, isso não desapareceu quando nós despertamos. O sonho em si desapareceu quando a gente desperta. Aquela imagem sofredora desapareceu, mas aquilo na nossa mente, aquela coisa inconsciente, a causa de termos sonhado isso, essa continua lá. Essa não foi curada. O teu desejo de fazer um outro mundo que não é real permanece contigo. Então, aquele mundo, eu tive vontade de sonhar um mundo diferente, não do mundo que eu estava consciente. Então, aquele desejo de ainda fazer uma outra coisa, esse desejo permanece. E aquilo para o qual pareces despertar não é senão uma outra forma desse mesmo mundo que vês nos sonhos. Então, aquele desejo inicial, lá na metafísica, como a gente aprendeu na aula passada, que nós só tivemos um único pensamento separador, um único deslocamento, um único pensamento equivocado. Nós só nos equivocamos uma vez. Então, aquele único desejo de fazer um mundo à parte lá no céu, que fez com que surgisse todo esse restante aqui, esse único desejo, ele ainda está presente quando nós despertamos do sonho noturno. Ele ainda continua na nossa mente. Então, quando despertamos do sonho noturno, esse desejo continua, porque foi ele que fez com que nós sonhássemos de noite. E esse desejo de fazer um mundo à parte, assim como no céu nós tivemos um desejo de fazer um mundo à parte, aqui nós continuamos com esse mesmo desejo. Esse desejo não foi corrigido. E é por isso que nós fizemos sonhos noturnos de mundos diferentes do acordado aqui. Então, isso precisamos estar conscientes. Essa é a lição. Nós estarmos conscientes que o desejo de fazer, como ele diz aqui, um mundo diferente do real. Então, se o céu é real e nós tivemos no céu um diminuto e louco pensamento de fazer um mundo à parte, esse diminuto e louco pensamento continua presente na nossa mente. Nós continuamos tendo esse desejo. E é por isso que estamos presos aqui ao mundo, e é por isso que continuamos projetando esse mesmo desejo para fora, e esse é o causador dos sonhos noturnos. A nossa vontade de fazer um mundo diferente do mundo real. Todo o teu tempo é gasto em sonhar. Os teus sonhos, quando estás dormindo, e os teus sonhos, quando estás acordado, têm formas diferentes, e isso é tudo. Então, mais claro do que isso é impossível.
esse mundo aqui, no qual nós estamos conscientes agora, é um grande sonho. É um sonho da nossa mente, quanto filho de Deus, que ainda deseja um mundo à parte do céu. É por isso que nós estamos sonhando que estamos nesse mundo aqui. E todo o nosso tempo nós gastamos ou com esse sonho aqui, ou sonhando que estamos dormindo e tendo outros sonhos dentro do dormir. São só, como ele diz, formas diferentes, e isso é tudo. Seu conteúdo é o mesmo. Então, nos sonhos noturnos e na nossa vivência, enquanto estamos aqui, o conteúdo é o mesmo. Nós ainda queremos um mundo diferente do céu. Nós ainda não queremos estar de volta acordados, despertos na nossa realidade do céu. Por isso que estamos aqui. Ainda cabe a nós mudar esse desejo. Nós, como tomadores de decisão, somos o único que pode estabelecer uma vontade diferente desse desejo. O próprio Deus respeita nosso desejo de estarmos sonhando, de sonhar com o mundo à parte. Se esse sonho, se esse desejo é que nos fez ter esse mundo, esse universo físico e dual aqui, então é por nossa própria vontade. Eles são o teu protesto contra a realidade e a tua ideia fixa e insana de que podes mudá-la. Nosso protesto contra a realidade do céu, porque nós ainda queremos ver no que daria um mundo diferente do céu. A curiosidade ainda está presente na nossa mente. Nós ainda queremos, como uma criança pequenininha que protesta quando lhe é tirada uma faca afiada com a qual ela gostaria de estar brincando, nós protestamos contra a realidade do céu. Nós ainda queremos esse mundo que nos fere, ao invés da segurança do céu. Por quê? Porque o desejo de um mundo à parte, aquele único pensamento separador ainda está na nossa mente. Nós ainda queremos isso. É isso que esse mundo aqui comprova. É isso que a capacidade de sonhar comprova. Nos teus relacionamentos, quando estás acordado, o relacionamento especial tem um lugar especial. Então, quando nós estamos acordados, falando agora do nós aqui, que estamos ouvindo aqui, o que mais nos pega aqui? O que mais nós amamos aqui? Por que não queremos voltar ao céu? Os relacionamentos especiais. Nós aqui criamos relacionamentos especiais, são os nossos filhos, são nossos netos, são nossos parceiros, é aquele ser especial amoroso que entrou na nossa vida, são os nossos pais. Então, nós temos apegos aqui, nós idolatramos esses relacionamentos especiais e não queremos abrir mão deles. Nós ainda queremos ser alguém especial dentro desse contexto especial que é a nossa mesma mente que fez. É a nossa mente que criou o filho, que criou o neto, que criou o pai, que criou a mãe, que criou o esposo, a esposa, o namorado. É a nossa mente que fez o patrão, que fez o emprego, que fez a praia bonita para passear, que fez a montanha, que fez a casa. Mas nós não estamos cientes disso. Como no sonho noturno, nós estamos cientes só de um personagem individual dentro desse contexto, e esse personagem individual se vê em relacionamento especial, e para ele esse relacionamento especial é muito caro. Ele não quer abrir mão desse relacionamento especial, porque ele ainda acredita que ele vai sacrificar algo em abrir mão desse relacionamento especial. A ideia de sacrifício faz com que a gente ainda queira estar preso dentro do relacionamento especial. Ele é o meio, o relacionamento especial. Ele é o meio pelo qual tentas fazer com que os teus sonhos, enquanto estás dormindo, venham a ser verdadeiros. Então, por que para nós esse sonho aqui, enquanto nós estamos dormindo, enquanto seres reais, nós estamos
dormindo. Então, por que isso aqui para nós, esse sonho daqui parece verdadeiro? Por causa dos relacionamentos especiais. Então, nós sentimos tanto por aqueles a quem nós amamos e temos tanto medo daquele que nos ferem. Então, por isso, e isso é tão real, esse sentimento para nós, que nós duvidamos que eles não sejam reais. Então, por isso que esse mundo de sonho aqui é tão verdadeiro para nós, é tão real. Disso tu não despertas. Então, desses relacionamentos especiais, eles são tão verdadeiros para nós que disso nós não despertamos. Nós não conseguimos o alcance de ver a parte da nossa mente onde ela projeta tudo isso, porque nós nos mantemos presos aqui a um ser individual. O relacionamento especial é a tua determinação de manter-te apegado à irrealidade e impedir a ti mesmo de despertar. Se não fosse pelos relacionamentos especiais, nós facilmente despertaríamos, abriríamos mão da nossa individualidade daqui e iríamos despertar. Mas por que a gente não faz isso? Com os apegos dos relacionamentos especiais. Então, quem que no seu íntimo não quer despertar, mas não hoje, porque acha que ainda deixaria alguém para trás, porque acha que ainda dentro do sonho tem alguém especial que precisa de vir. Então, isso, como quem está de fora, como Jesus vê isso com nitidez. E ele está nos explicando isso aqui para que a gente compreenda qual é a insanidade que está pegando nos nossos pensamentos. Nós precisamos saber disso. Se nós não soubermos disso, como que vamos olhar para isso de volta e largar disso? Então, precisamos estar cientes disso. E enquanto, falando ainda dos relacionamentos especiais que nos impedem de nós querermos despertar, e enquanto deres maior valor ao sono do que ao despertar, não abrirás mão dele. Então, para nós, é mais valioso nós ficarmos aqui no sonho, cuidando dos nossos relacionamentos especiais, daqueles a quem nós achamos que nós temos responsabilidade para com eles, do que do que despertar para o céu. Então, enquanto o sono tiver mais valor do que o próprio despertar, nós não vamos abrir mão do sono. Nós vamos continuar presos, identificados com a consciência dentro de um ser individual, para atender aqueles outros seres individuais a quem nós valorizamos tanto, a quem nós valorizamos mais, muitas vezes mais do que a nós mesmos. O Leonardo levantou a mão. Só abrir o microfone, Leonardo. Sim. Ok. Boa tarde. Digamos que a gente desperte do sonho agora. O que vai acontecer com esses relacionamentos especiais que a gente está valorizando e está nos impedindo justamente de despertar? Aqui do 6 em diante, o Espírito Santo vai nos responder isso, Leonardo. Ah, legal. Exatamente. Até agora, até esses 5, Jesus estava só falando o que acontece aqui. Agora ele vai dizer o que acontece aqui nos relacionamentos especiais. Então, vamos lá. O Espírito Santo vai responder. Aqui ele está, na próxima frase agora, ele já está respondendo exatamente a tua pergunta. É isso que o Espírito Santo queria com todo esse contexto desses 5 parágrafos, que chegássemos a esse questionamento para daí darmos abertura para ele. Então, agora ele está respondendo aqui, ó. O Espírito Santo, sempre prático em seu juízo, aceita os teus sonhos e os usa como um meio de fazer com que despertes. Então, o Espírito Santo usa todo esse relacionamento especial e transforma eles em modo de despertar. Tu os terias usado para permaneceres adormecido. Obviamente, por nós mesmos, nós ficamos por aqui mesmo. Eu disse anteriormente que a primeira mudança antes dos sonhos despertarem é que os teus sonhos de medo são transformados em sonhos felizes. Então, o que acontece antes de eu transformar, antes de eu despertar?
todos os sonhos são transformados em sonhos felizes. Tudo que eu vejo aqui será um sonho feliz. Eu não vou mais ver um ser em falta, porque a presença de todos aqueles especiais estarão comigo. Então, ele será um sonho feliz. Então, ninguém vai ser desperto do pesadelo, do sonho daqui, da individualidade, direto para o céu. Antes disso acontecer, o Espírito Santo transforma o sonho pesadelo em um sonho feliz. É isso que o Espírito Santo faz no relacionamento especial. Ele não o destrói, nem o arranca de ti. Então, em primeiro lugar, o que acontece? O meu relacionamento especial não é arrancado de mim. Aqueles a quem eu amo não vão ser tirados de mim, e muito menos destruídos. Mas ele os usa de um modo diferente, como uma ajuda para fazer com que o seu propósito seja real para ti. Então, o Espírito Santo, no sonho feliz, ele nos dá a consciência de que nós somos esse personagem do sonho, mas ele nos dá a consciência também de que nós somos todos esses outros personagens do relacionamento especial, e com isso nós escolhemos em nome de todos, e não só de um ser individual, não só da Ing, mas de todos. Quando eu escolho despertar, eu escolho em nome de todos vocês e de todos os meus que estão aqui perto, porque eu sou um com eles. Então, há esse sonho feliz, essa transferência de consciência. O relacionamento especial permanecerá, né, aqui na mente, eu continuo vendo seres separados, não como uma fonte de dor e culpa, mas como uma fonte de alegria e liberdade. Então, no sonho feliz, eu passo a vivenciar um feliz mundo de relacionamento, onde todos são especiais, não só aqueles que o ego me deu de especial. Ele não será apenas para ti, pois é aí que está a sua miséria. Então, no sonho feliz, ele não é só de um único personagem, ele é da consciência de que eu sou todos os personagens. E aí, se eu sou todos, como que vai faltar algo em mim? Eu sou o meu neto, eu sou o meu filho, eu sou minha mãe, eu sou aquela pessoa que eu amo, eu sou o meu chefe, eu tenho consciência de que na minha mente eu sou todos, embora que no comportamento a consciência esteja presa só a mim. Então, por isso que o relacionamento especial, ele não desaparece, mas eu tenho total liberdade, porque se eu sou também aquele que é malfeitor, por que agora eu vou ainda atacar aquele ser individual que era Ing? Então, eu passo a liberar todos, eu passo a viver em total liberdade, em total harmonia, em total paz. E isso, como ele diz, por essa paz vir também dos outros seres, por isso que não é mais uma miséria de mundo. Assim como a sua não santidade o manteve como uma coisa à parte, a sua santidade virá a ser um oferecimento para todas as pessoas. Então, esta é a grande guinada. Enquanto identificados com o ego, a não santidade faz com que a gente seja uma miséria de um ser individual e à mercê dos outros seres miseráveis individuais. Já a santidade, quando nós nos voltamos ao Espírito Santo, aquele relacionamento especial de miséria que tanto feriu, ele passa a ser um relacionamento curado, aonde as bênçãos do Espírito Santo são estendidas a todos, onde não existe mais ataque, onde o ataque é impossível. Como a Bíblia diz, onde o leão e o cordeiro passam a viver lado a lado, em harmonia. Por quê? Porque a consciência do único ser que o Espírito Santo tem, do único propósito, que é servir em paz
a criação, isso passa a ser reconhecido através de todos os fracionamentos da mente. Então, esta mudança de mentalidade necessariamente antecede a consciência do céu, o despertar. Ninguém será abruptamente despertado do pesadelo para a realidade. Isso é impossível. O despertar para a realidade só vem depois de nós atingirmos o mundo real, depois que tivermos esse sonho corrigido. Então, antes do despertar, precisa necessariamente vir esse sonho feliz, que também chamamos de mundo real, que ainda é o mundo sonhado aqui, mas o mundo real, uma ideia não se contrapõe à outra. Um irmão não se contrapõe a outro. Por que eles não se contrapõem? Porque no mundo real nós temos consciência de que somos do mesmo pensamento, da mesma mente. Não há mais como atacar. Assim como no sonho noturno, quando eu desperto e eu olho de volta para as figuras do sonho e eu sei que fui eu que fiz esse sonho, então como que eu poderia me acordar? Então, eventualmente, eu já tive esse sonho, sei que muitos de vocês já tiveram, de estar cientes dentro do sonho, que a gente é o sonhador do sonho. Graças ao curso, isso já se faz bastante presente em mim. E realmente o sonho noturno, quando a gente lembra que é o sonhador do sonho, todo ataque é corrigido imediatamente. O sonho não consegue mais atacar. Eu tive fortemente isso a partir do início do curso em Milagres, já compreendi isso, e isso vem me acompanhando, e eu sei que muitos de vocês também já atingiram essa feliz consciência de estar ciente que está sonhando num sonho noturno, num pesadelo, e quando a gente tem consciência disso, a gente muda tudo. Assim é o mundo feliz, o sonho feliz do Espírito Santo aqui. A gente passa através do Espírito Santo, é pensamento dele, mostrar que somos nós os sonhadores desse mundo. Nós somos os sonhadores do irmão, do neto, do filho, daquele bandido que está nos atacando. E no momento que sou eu que estou fazendo isso, não faz mais sentido algum eu ferir a mim mesmo. E aí a gente retira esse papel dele e ele está liberado. Isso não passa mais a nos atacar e a acontecer. Então, este é o mundo feliz. Esse é o sonho que irá anteceder a consciência do céu. Há pouco o Leonardo perguntou o que vai acontecer quando nós despertarmos com aqueles que ficam aqui. Quando nós despertarmos, aqueles que ficam aqui estarão conosco, porque eles também estarão despertos, porque não existe um despertar individual. Não existe eu despertar individualmente sem primeiro ter elevado a minha consciência de que eu sou todos. Assim, Jesus, quando despertou, na mente dele, nós estávamos presentes, nós consentimos com esse despertar, embora que nós não saibamos disso, mas o ser real ainda já sabia disso. Então, o nosso único papel é aceitar esse despertar, ou esse mundo real que o Espírito Santo tem a nos oferecer em lugar do sonho para nós mesmos. Isso é aceitar a expiação para nós mesmos. Nossa única função. Aqui no 7. O teu relacionamento especial será um meio de desfazer a culpa em todas as pessoas abençoadas através do teu relacionamento santo. Então, o relacionamento especial, ele passa a ser um relacionamento santo. E esse relacionamento santo, ele traz as bênçãos a todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. 100% com todas. O Leonardo levantou a mão. Só abrir o microfone. Na verdade, eu não levantei, não. É que já estava levantado. Mas eu vou aproveitar e vou tentar. Eu fiquei aqui refletindo nesse último
nessa última explicação. Então, vamos lá, eu desperto, tá? E no meu despertar, todas as minhas projeções, que são os relacionamentos especiais, despertaram comigo, certo? Certo, porque você deixou de ser o Leonardo, você se elevou para o sonhador do sonho, você se tornou um sonhador. Todos os que hoje Isso são me dá, separados de ti são personagens da tua mente. mas isso vai me dar um alento, porque eu vou estar em unicidade com todos aqueles que me são de alguma forma queridos ou os que eram meus ex-inimigos passaram também a ser todos eles uno comigo Parte de santificados. ti, sim, e você vai ver o quanto de amor existe nessa mente, porque todos são a criação de Deus. Mas isso metafisicamente é muito difícil da gente entender na nossa condição de consciência separada, porque, digamos, isso aconteceu. Eu não estou questionando Jesus, só estou tentando entender. Mas, por outro lado, ainda vai estar aqui dentro do sonho todos aqueles que, por exemplo, Jesus já despertou, né? E ele está bem, está vivendo lá com toda a unicidade. Inclusive, nós estamos com ele. Mas, por outro lado, Exato. minha consciência ainda está aqui sofrendo. Exato. Agora eu vou te fazer um outro questionamento, Leonardo. Me diga, como que tu acha que tu tem mais alcance de ajudar, então, essas tuas outras partes que ainda estão sonhando, sendo um Leonardo ou sendo um com a mente amorosa deles? Como que tu vai conseguir falar com eles? Sendo um na mente certa deles ou sendo um ser separado aqui? Então, Sendo um na olha mente como certa. você vai ter muito mais alcance quando despertar. Então, por que ter medo do despertar? Porque, obviamente, cada partezinha, cada consciência tem que ainda fazer essa escolha por si. Tem até um dos livros do Gary Renard, ele faz essa pergunta para um dos da Prata e para a Pursa. Ele fala: pois então você desperta e o que você vai ficar fazendo enquanto os outros não despertarem? Eles dizem que isso lá no nosso despertamento, né, quando a gente despertou, é só um instante. Exato, não há Apesar daqui tempo, parecer. não há, é só um instante, e ainda assim, nesse instante, você consegue ser verdade, você é um com Cristo, com o Espírito Santo, você passa a fazer parte da expiação, e não aquele que precisa expiar. Certo, então de Você qualquer maneira eu passa tenho a que ajudar aos despertos, a continuar despertar. perdoando. Minha única função é perdoar, perdoar sempre. Tá bom, Ingrid, obrigado. Aqui, e quando estiver desperto, você vai ajudar as tuas partes ainda não despertas, só que como não existe mais tempo e espaço para quem está desperto, isso é num único instante. Então, não será muito melhor fazer parte da unicidade do Espírito Santo do que aqui, quando não será muito melhor ser o médico do que o paciente? Sim, sim. Gratidão. A Priscila também levantou a mão. Só abrir o microfone, Priscila. Dá para me escutar? Estou ouvindo. É que eu estou com o fone, não sei se está saindo som. Só que está bem baixinho, acho que teria que ficar mais perto do microfone. Está melhor? Melhorou. Sim. Tudo isso também está falando da invulnerabilidade nossa, né? Quando a gente aceita ela. Porque tudo que você estava explicando, e eu fiquei pensando da imagem de Jesus na cruz, aquela frase que ele fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu acho que a gente sente que a gente é invulnerável e que o outro também é invulnerável, mesmo que ele não saiba o que ele faz. Eu estava ainda um pouco baixo, Priscila, vamos ver se eu compreendi. Tu está falando da nossa invulnerabilidade. É da nossa invulnerabilidade desse sonho feliz. Porque aqui no sonho, Jesus continuou sendo atacado. E ele já estava vivendo o sonho feliz. Ah, tá, exato. Então, na verdade, Jesus não estava sendo atacado de forma alguma. Ele não foi atacado, mas no sonho, quem estava preso no sonho, que somos nós vimos ataque.
Então, é a mente do culpado que viu o ataque. Jesus não se viu culpado, não se viu atacado. Porque ele Ele se estava sentia totalmente invulnerável. Ele já- Como ele colocou, foi uma escolha pessoal dele de mostrar que mesmo no que nós julgamos o pior ataque, é impossível o ataque ocorrer. Ele não foi atacado. Ele, o ser dele, continuou sendo íntegro. Apenas a forma de descartar um instrumento de comunicação dele, que era o corpo, que ele permitiu para provar que ele não era o corpo. Tanto é que ele vive em nossas mentes hoje, como sempre viveu. Então, ao despertarmos, também nos tornamos invulneráveis. Eu não sei se é esse ponto, Priscila, que você queria destacar. Mas aqui no sonho nós somos vulneráveis ao ataque, sim. Uma vez despertos do sonho, nós nos tornamos invulneráveis, sim. Acho que era isso. Então, o Márcio também levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Ainda é sobre o despertar. Uhum. Sobre um sentimento que eu tenho aqui, eu quero que você me ajude a compreender, né, de forma mais efetiva. Eu sinto que quando esse despertar acontece, baseado ainda na pergunta do Leonardo, né, é que a gente entende muito que esse despertar parece que é o Márcio que vai despertar, parece que é o Leonardo que vai despertar, que é o João que vai despertar. Mas eu sinto aqui que quando esse despertar acontece, essa preocupação, ela some, desaparece, porque a gente, neste lugar, você entende que nunca existiu o Leonardo, nunca existiu o Márcio, e que não existe nenhuma consciência separada. É que a gente imagina que é o despertar de uma mente que essa consciência possui. Só que quando você desperta, você compreende que essa consciência é a unamente. Ela é uma mente só, ela é o Cristo. Então, eu sinto aqui que esse sonho feliz passa a acontecer porque eu não vejo mais consciência, eu só vejo unidade. E eu não é ver, né? Eu passo a sentir todos uno comigo. Eu passo a sentir todos em unidade comigo nesse ser real que eu sou. E a partir disso, a gente também não se preocupa mais se todos vão despertar, se não vão, quando não vão, porque eu sinto aqui que a gente se reconhece nesse lugar que Deus é e que todos são com ele e que nada nunca mudou, né? Então, assim, Deus é, o filho dele é com ele e vai chegar um momento que todas essas consciências vão reconhecer. Então, eu sinto que às vezes a gente tem entra nessa pergunta que o Leonardo trouxe, que é muito importante, porque a gente ainda imagina um conjunto de crença despertando, né? Um conjunto de crenças chamado Márcio despertando. Só que quando vai chegar um momento da prática, vai chegar um momento do nosso treino, que você passa a sentir que não existe esse conjunto de crença em ninguém, que é só um sonho mesmo. É mais ou menos isso? Perfeito, é exatamente isso. Então, o despertar, quando desperta, já não é mais o despertar, é só uma volta da consciência da unicidade. Então, e nada daqui do sonho permanece para ser visto. Então, aqui o ego nos tenta dizendo que o ser egóico precisa despertar. Isso, e a partir desse sentimento, que não é que aqui a gente pensa que é um relembrar, né? A gente tem muitos símbolos aqui, mas a partir do sentir isso, nós passamos eu não sei te explicar, eu não sei como trazer isso em palavras aqui, mas você passa a entender o mundo sem conhecer o mundo. Mais ou menos isso, em que eu não sei trazer aqui em palavras. Mas você está sentindo o que eu estou dizendo. Eu sei que você está sentindo. Sim. Você passa a entender que algumas consciências pensam o mundo, mas você não reconhece ninguém mais desse lugar. Porque você sente todos com você, de um lugar que você nunca saiu. Uma coisa assim.
Por isso que Jesus diz, isso só pode ser experienciado, não pode ser ensinado, não tem palavras que ensinem. E ainda assim, Jesus fez o maior esforço para trazer palavras para que a gente permita a experiência vir disso. E isso que eu estou tentando trazer em palavras aqui é um sentimento que as nossas palavras e as nossas emoções humanas não conhecem. Elas não sabem como que é, né? Exato, porque em última instância, como tu diz, ela chegará à experiência que nem elas, não existe essa experiência humana. E vai acontecer, né? E quando acontecer para o Leonardo, quando acontecer para todos nós aqui, essa preocupação de quando vai acontecer o despertar, de quando vai ser, de quando não vai ser, isso acaba, porque você já se vê, você já se reconhece em unidade e você já se sente em integridade com Deus. Faz sentido? Faz. E eu só vou acrescentar mais uma coisa que Jesus sempre diz: a verdade virá a nós. Nós não precisamos nos preocupar em como que vamos fazer para atingir isso que o Márcio acabou de falar. Ninguém precisa ter medo de como vai chegar, porque o nosso ser real, o nosso ser desperto, ele nos alcança. Ele vem à nossa consciência, nós só precisamos nos abrir aqui. O abrir é o perdoar. Nós só precisamos perdoar as figuras do sonho. Só isso. E o Leonardo falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que é assim: deixa eu continuar perdoando aqui. É só isso. E o restante o Espírito Santo faz. Exato. A nossa única função aqui, perdoar, ou como ele diz ali, os nossos crucificadores, perdoá-los, porque realmente não estão fazendo nada. Então, o Espírito Santo nos traz a isso. Nós só precisamos parar de resistir. E também, Ing, se a gente não ficar muito atento, esse querer, essa ansiedade de querer despertar, ela pode estar vindo de uma resistência. Ela é uma resistência porque nós estamos despertos. Então assim, eu quero Então, despertar, ela é uma resistência, não é que pode vir. Ela e aí é eu coloco a minha apenas mais uma resistência. Era isso. Obrigado, Ing. Obrigada. Mas, seguindo aqui no 7.2, falando, né, do relacionamento santo que vem através da bênção do Espírito Santo para o relacionamento especial. Será um sonho feliz e um sonho que irás compartilhar com todos aqueles que vierem a estar diante da tua vista. Os olhos do corpo, por um períodozinho que nós estaremos aqui no sonho feliz, continuarão mostrando pessoas separadas. Mas nós vamos compartilhar com todas elas o propósito do sonho feliz. Através dele, a bênção que o Espírito Santo derramou sobre ele será estendida através do relacionamento especial. Agora vão vir bênçãos. Não penses que ele se esqueceu de pessoa alguma no propósito que te deu. O Espírito Santo não deixou ninguém de fora, não vai ficar ninguém para trás no nosso despertar. E não penses que ele se esqueceu de ti, a quem deu a dádiva. Ele usa todas as pessoas que o chamam como meios para a salvação de todos. Então, tudo é usado agora como meio de chamar para o despertar, quando visto pelo propósito do Espírito Santo. E ele despertará a todos através de ti, que ofereceste o teu relacionamento a ele. Então, o que o Espírito Santo quer? Que nós demos o nosso relacionamento especial para ele, tanto de ódio quanto de amor. Todo relacionamento especial que oferecemos a ele, para ele o substituir pelo relacionamento santo. O resto é com o Espírito Santo, é com o nosso ser real. Nosso papel aqui, enquanto consciências separadas, é só isso: tomar consciência que estamos aqui separados, que temos esses relacionamentos especiais e oferecê-los ao Espírito Santo, retirar eles do ego e colocá-los sob o Espírito Santo. Se apenas reconhecesses a sua gratidão. Então, se nós só reconhecêssemos o
quanto o Espírito Santo é grato quando nós oferecemos um relacionamento especial de ódio para ele, para que venha o relacionamento santo. Ou a minha, através da sua. Então, se nós reconhecêssemos a gratidão de Jesus, quando nós oferecemos o nosso relacionamento especial para o Espírito Santo, pois nós estamos unidos em um único propósito, sendo uma somente com Ele. Então, isso que o Márcio acabou de descrever, só existe uma mente. Quando nós despertamos para isso, como que poderíamos ainda nos sentir atacados por alguma coisa? Não permitas que o sonho assuma o controle a ponto de te fechar os olhos. Então, sonhando, nós estamos aqui no sonho, mas isso não deve ser motivos para nós permanecermos com os olhos fechados, fechados para o Espírito Santo. Não é estranho que os sonhos possam fazer um mundo que não é real. Então, obviamente que os sonhos podem fazer isso. É o desejo de fazê-lo que é inacreditável. Então, que um sonho crie qualquer coisa, isso não é estranho. No sonho dá para fazer qualquer coisa, o que a imaginação mandar. Isso não é estranho. O estranho é nós querer preferir esse sonho ao invés do céu. Isso é estranho. O nosso desejo por querer estar sonhando. O teu relacionamento com o teu irmão agora veio a ser um relacionamento no qual esse desejo foi removido, porque o seu propósito foi mudado de um propósito de sonhos para um propósito de verdade. Então, o desejo de manter-se preso num sonho, ele desaparece no momento que nós oferecemos nossos relacionamentos ao Espírito Santo. No momento que nós permitimos que o Espírito Santo seja o nosso guia, automaticamente aquele desejo de estar preso num sonho vem a ser curado. E o que acontece com isso, então? Como ele diz aqui, o propósito de um mundo que nos fere é trocado por um propósito da verdade, pelo propósito do céu. Não está certo disso porque pensas que talvez esse seja o sonho. Então, aqui no sonho, o ego, ele nos diz, ele fica nos buzinando, não, o céu que é um sonho. Esse curso que Jesus está dizendo, isso aqui é muito fantasia, isso aqui é muito fora da realidade. Então, o ego diz assim, ó, o que o curso está dizendo que o Espírito Santo vai te fazer, isso é que é um sonho. A realidade está aqui. Então, por isso que nós ainda estamos em dúvida, por isso que ainda não tomamos essa decisão, porque nós ainda pensamos que a verdade é o sonho, e de que o sonho aqui é que é a verdade. Não estás tão habituado a escolher entre sonhos que não vês que finalmente fizeste a escolha entre a verdade e todas as ilusões. Então, nós por tanto tempo, tantas existências, nós apenas escolhemos entre sonhos diferentes que sequer percebemos que quando viemos a aceitar ao Espírito Santo, quando viemos a aceitar esse curso, e não estou falando do 100, eu estou falando do curso de voltar à mente certa, nós finalmente escolhemos entre a verdade e o sonho. Então, isso ainda para nós pode não estar muito claro. No entanto, o céu é garantido. Isso não é um sonho. Que ele tenha vindo significa que escolheste a verdade e ela veio porque tens estado disposto a deixar que o teu relacionamento especial satisfaça as suas condições. Que o relacionamento especial satisfaça as condições do céu, que é ver o relacionamento especial transformado em relacionamento santo. No teu relacionamento, o Espírito Santo gentilmente colocou o mundo real, o mundo dos sonhos felizes, dos quais o despertar é tão fácil e tão natural. Então, o que o Espírito Santo faz?
transforma o relacionamento especial em santo, e com isso vem o mundo feliz. Do mundo feliz para a consciência do céu, isso se desliza facilmente e automaticamente. Pois assim como os teus sonhos, quando estás dormindo, e os teus sonhos, quando estás acordado, representam os mesmos desejos em tua mente, também assim o mundo real e a verdade do céu se unem na vontade de Deus. Então, a gente viu que nossos sonhos noturnos e nossos sonhos despertos ainda vêm do mesmo desejo da mente. Assim, o sonho real, o sonho feliz, o mundo real e a verdade do céu, eles vêm da mesma mente de Deus. O sonho do despertar é facilmente transferido para a realidade de estares desperto no sonho real, né? Pois esse sonho reflete a tua vontade unida à vontade de Deus. E o que essa vontade quer que se realize, nunca deixou de estar feito. Então, nunca deixamos de estar no céu e despertos. Porque essa é a nossa vontade real. Então, só precisamos permitir ao Espírito Santo que ele corrija nossos relacionamentos especiais e as nossas confusões na mente para um relacionamento santo, para a volta da mente certa. E aí, facilmente, tudo será deslocado para o céu, para o despertar real. Então, isso Jesus tinha para nos ensinar sobre a base do sonho. Com isso, nós também concluímos esse subtítulo. E na quinta-feira nós vamos ver luz no sonho, luz, a maiúscula que é do Espírito Santo, dentro do sonho. Então, continuação nesse mesmo tema do despertar. Afinal, todo esse capítulo será sobre a passagem do sonho, sobre o despertar. Nós já tivemos algumas interações, mas se alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou de pedir, nós estamos na nossa interação agora. Oi, Ing, Oi. eu quero trazer mais uma coisa, porque você trouxe uma coisa aqui que eu tinha falado com a Júlia hoje, numa conversa no privado, e você falou exatamente algo que eu disse para ela que, nossa, chegou até a me dar um arrepio aqui no coração. Que você falou assim, ó, a gente pensa, a gente sente aqui que é o sonho que, mais ou menos assim, ó, eu vou ler o que eu tinha escrito aqui para ela, que o sonho é a verdade, né? E que a verdade é o sonho. Eu tinha dito isso para ela num contexto assim, porque eu estava conversando sobre a questão de experienciar a lição, né? De pedir, de fazer a lição e pedir para que o Espírito Santo nos mostre a experiência da lição do dia ou da revisão. E eu estava comentando com ela que essas revisões estão sendo muito profundas para mim, porque eu tenho realmente sentido umas coisas muito diferentes, principalmente na de ontem, que foi uma lição em que eu pedi muito para que os meus pensamentos de morte ficassem claros e que o Espírito Santo revelasse para mim só a minha visão verdadeira através dele. Eu estava contando essa experiência. E aí eu respondi isso para ela. Eu tinha dito para ela o seguinte, é que você pensa que o sonho é a verdade, mas na realidade, nós somos a experiência. Então eu tenho que pedir para que o Espírito Santo revele o que eu sou, e não que ele me leve para uma experiência em algum lugar. Então eu sou a experiência, e eu preciso pedir para ver essa experiência, a verdade está aí. Então eu fiquei muito emocionado quando você trouxe isso, porque eu falei isso há meia hora atrás, e senti que foi uma resposta muito forte do Espírito Santo aqui para mim. Quero te agradecer. Como sempre ele fala por você nessas aulas, mas acho que dessa vez ele falou exatamente comigo. Obrigado. Que bom. Obrigado, Márcio, por trazer isso. Alguém gostaria de mais alguma complementação? Caso contrário, assim, vou deixar. Deixa eu só ver no chat não tivemos hoje. Então, vou encerrar aqui a nossa aula com esses pensamentos que o Espírito Santo nos trouxe. E
que eles se estendam por mais tempo possível na nossa mente, porque essa é a nossa verdadeira vontade. Eu estou encerrando aqui a gravação, agradecendo, como sempre, esse conteúdo